trabalho em duas vertentes dentro do SAMU, como falo, duas vertentes, uma na parte da educação e uma outra na parte assistencial. Na parte assistencial, eu trabalho em Santo André e na parte educacional, eu trabalho em Ferraz, né? Então, em Santo André, como enfermeiro intervencionista, na parte da intervenção, e em Ferraz, a parte de coordenação da educação continuada, né? O núcleo de educação permanente. Então, eu trabalho nas duas frentes, uma na parte educacional e a outra vertente na parte aí da, ah, da parte da intervenção. E então eu tenho um know-how para falar um pouquinho das duas áreas, não só da parte da intervenção, mas também na parte educacional, falando da importância de saber, né, de saber fazer uma assistência também e também ensinar a fazer uma assistência, porque nem sempre é tão fácil explicar a assistência, tá? A teoria ela é muito boa, ela é muito importante, mas inúmeras vezes a gente vai ter uma certa dificuldade, né, de colocar essa assistência na prática, porque muitas das vezes o número de profissionais, ou de repente, não só o número de profissionais, mas a quantidade de recursos, materiais é insuficiente, o local não é mais tão favorável, principalmente pensando no ambiente extra-hospitalar, no ambiente intra-hospitalar, a gente tem ali ainda alguns fatores que favorecem, que é, inúmeras vezes, uma equipe um pouco maior. Agora, dentro do ambiente hospitalar, está controlado. Fora do ambiente, a gente não tem esse controle. Tem um número de pessoas muito reduzido. Então, para quem não me conhece, eu sou enfermeiro e eu trabalho nessas duas áreas. Eu não consigo falar realmente da vertente de quem ensina, tá certo? Eu posso ensinar mostrando uma realidade, o ideal, tá certo? Só que a gente tem que viver também o real, né? Que são coisas também distintas. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando que é, tá? O que é uma parada cardiorrespiratória de forma simples. A parada cardiorrespiratória de uma forma bem simples nada mais é do que uma ausência de pulso central. E aí eu penso nisso. E aí eu penso, bom, ausência de pulso central. Eu penso no adulto, tá? Ou frequência cardíaca menor do que 60 na criança e no lactante ou lactente. E aí só para lembrar, para depois a gente voltar para a parte da parte das drogas. Quem é o lactante? É o indivíduo de 28 dias até 1 ano de idade. Então, o lactente vai de 28 dias até 1 ano. Agora, já a criança de 1 ano até sinais de puberdade, o broto mamário está desenvolvendo, existe uma voz do menino, principalmente hora grossa, hora um pouco mais fina, que ela está naquela transição de voz, certo? Então, existem sinais clássicos, tá certo? Você olha para a criança, você já percebe que ela está com sinais de desenvolvimento de um adulto, tá certo? Sinais de puberdade. Então, lactente, criança e adulto. Tá? Então, na criança e no lactente, eu não preciso que a frequência cardíaca esteja ausente, igualzinho está aqui falando no adulto. Adulto tem que estar ausente. Agora, na criança e no lactente, frequência cardíaca menor do que 60, eu considero uma parada cardiorrespiratória, tá? É o carro que está com a gasolina no vermelho, tá com a gasolina no vermelho, e ele vai parar, certo? Agora, vou reforçar. Que uma criança tem que estar com a frequência cardíaca menor do que 60, com sinais de hipoperfusão. Ele está com a pele cianótica, tá certo? Está com uma dificuldade respiratória também associada, tá certo? Então, tem sinais de hipoperfusão tecidual. Esse aqui é a característica da parada cardiorrespiratória com pulso ainda no lactente. Quando o pulso, eu digo que é o pulso menor do que 60. Lembrando que criança e a lactante tem a frequência cardíaca maior do que 100.
é comum ter a frequência cardíaca maior do que 100. Então, com 60, ou melhor, 58, 40, a gente considera uma parada cardiorrespiratória. Sim, porque é insuficiente para perfundir órgãos nobres. O coração não está conseguindo bombear suficiente sangue para a região nobre, por exemplo, para o próprio músculo cardíaco, para o próprio coração, para a região encefálica e para outros órgãos também. Então, uma definição simples da parada cardiorrespiratória, para depois a gente entrar nas medicações, é ausência de pulso central, quando eu estou falando do adulto, tá? E uma frequência cardíaca menor do que 60 quando eu estou falando da criança e do lactente, tá? E eu estou dizendo que ausência de pulso central, porém, também pode estar associado a um GASP, ou GASP, tá? Uma PCR também pode ser vista como um GASP, uma respiração agônica. Você olha para o paciente, percebe que ele tem uma respiração, mas é uma respiração incompatível com a vida. Também é considerado uma parada cardiorrespiratória. Bom, já defini. Eu preciso que vocês desliguem os áudios, por gentileza, senão Ó, acaba doido. atrapalhando os demais. Obrigado. Uhum. Já falou? Ok? Eu preciso que vocês desliguem os áudios, senão vai acabar atrapalhando os demais colegas também. Tá bom? É um burro Vamos, ali. Ah, então vamos lá. Agora, vamos tentar entender o porquê desse temática ser tão importante, tá? Essa temática é importante por um motivo simples. Vou tentar aqui zerar o áudio aqui, por gentileza, que senão vamos desativar os sons de todos. Ok. Por que que a gente temática de reação cardiopulmonar é tão importante? Porque quando a gente vai atender o paciente, a gente atende ele pensando em duas formas. Primeiro, no suporte básico, tá? No suporte básico de vida, a reanimação cardiopulmonar é dividida em duas partes para a gente aqui na assistência, que a primeira parte é a parte do suporte básico e a segunda parte é a parte do suporte avançado de vida, tá? E no suporte básico de vida a gente usa muito essa sequência aqui, que vocês já conhecem, que é a sequência C, A, B, D. Isso significa o quê? Significa reconhecimento precoce, né? Que é chamar o paciente por 3 vezes, tocando em seus ombros, chamou por 3 vezes, depois que você chama ele por 3 vezes tocando aos seus ombros de forma simultânea, fulano, 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 e ele não responde, né? Você fez o primeiro, né, reconhecimento, chamando por 3 vezes, a gente faz o quê? O acionamento. Então, a letra C, a gente faz o reconhecimento e o acionamento, que é chamar por 3 vezes, tocando em seus ombros, verificar muitas vezes pulso. Se você é um profissional que tem uma certa habilidade para checar o pulso, você vai checar o pulso. Checou o pulso está ausente ou menor do que 60 na criança ou no lactente, a gente já identificou que é uma parada cardiorrespiratória e a gente aciona um serviço de emergência, que aí é um 92, 193, então você vai ligar aí ou para o SAMU ou para o Corpo de Bombeiro, falar que ele está com uma parada cardiorrespiratória e você já vai iniciar as compressões torácicas externas. Então, a sequência do suporte básico é CAPD, começando com C, que é as compressões torácica externa. Posteriormente, você vai para a letra A, que é abertura de vias aéreas. A abertura de vias aéreas, ou você faz a manobra de chin lift ou de jaw thrust, que é a extensão, né? Manter a extensão cervical. E também você pode colocar ali uma cânula de Guedel, uma cânula orofaríngea, para poder liberar as vias aéreas. Eu preciso fazer uma abertura de vias aéreas, porque quando estou comprimindo, eu estou fazendo que o fluxo sanguíneo ele circule. Só que quando eu faço a abertura de vias aéreas, é para que, posteriormente, quando eu faça a ventilação na letra B, o bolsa válvula máscara, o vulgo AMBU, esse ar ele passe sem nenhuma resistência pela via respiratória, tá? Então, na sequência do suporte básico é C, A, B, T, que é a parte C, compressão, a parte A,
abertura de vias aéreas. A parte B, boa ventilação, que aí pode ser com bolsa válvula máscara, face shield e também a pocket mask, tá? E por último, a última etapa é a desfibrilação precoce. Então, no suporte básico, a gente faz um reconhecimento, faz as compressões, abertura de vias aéreas, boa ventilação e a desfibrilação. Você percebe que na sequência do suporte básico não tem nada falando sobre medicação. Mas no suporte avançado, já no suporte avançado, olha como que vai ser a sequência. A sequência do suporte avançado, ela é um pouquinho diferente. Ela tem uma sequência aí muito parecida com outras literaturas, que é a sequência que a gente chama de A, B, C, D. E o A é uma via aérea definitiva. A equipe do suporte básico, por exemplo, do SAMU, um exemplo, o técnico e o condutor. Já começou as compressões, começou a compressão, começou a ventilação e está com o DE instalado. Chegou a equipe de repente de suporte avançado, né, o médico, o enfermeiro e o condutor, agora tem 5 pessoas no local, a gente vai para o seguinte, a gente vai continuar inicialmente ali o básico, tá certo? E posteriormente a gente já vai fazer essa sequência, que é a sequência A, B, C, D, que é uma intubação orotraqueal, que a gente chama de área definitiva, tá? Pode ser uma via avançada, né, ao invés de ser definitiva. Por exemplo, uma via definitiva é um tubo orotraqueal. Uma via aérea avançada é quando eu não consigo uma intubação orotraqueal, o médico não consegue uma intubação orotraqueal, o enfermeiro passa uma máscara laríngea. Então, é uma via aérea avançada, não é definitiva. A definitiva é um tubo orotraqueal. Agora, a avançada pode ser uma máscara laríngea. Depois disso, que fez a colocação da uma via avançada ou uma via definitiva, vai fazer o quê? Vai fazer. A letra B, tá, do suporte avançado, tem a ver com a checagem da via aérea. Fez a introdução do dispositivo definitivo, fez a introdução do dispositivo avançado, eu preciso saber se ele está bem ajustado, porque eu preciso ventilar o paciente corretamente, tá? Então, faz o teste da verificação. Muitas vezes a gente vai perceber que ele faz uma ausculta, né, pulmonar, depois da intubação orotraqueal, para saber se o tubo está bem alocado, se está bem introduzido, tudo bem, né, no local correto, para a gente não fazer ventilação, às vezes, estomacal, porque às vezes entubou a região do esôfago, e é para entubar a região da traqueia, a região traqueal. Tá? Ainda falando do suporte avançado, a letra C do suporte avançado, falando da parada cardiorrespiratória, a letra C é o acesso intraósseo ou intravenoso. Porque pode ser intraósseo ou intravenoso. Muito comum intravenoso, mas pode ser intraósseo. Lá no suporte básico a gente não funciona acesso, a gente só comprime, abre as vias aéreas, ventila e desfibrila. Porque a equipe é reduzida. Tá? Agora, quando chega uma equipe maior, tem uma equipe maior, a gente pode pensar no acesso venoso para posteriormente fazer o uso da terapia medicamentosa. Então, vai fazer o acesso venoso. O ideal é 2 tentativas de periférico. Não conseguiu o periférico, vai para onde? Faz o IO, o intraósseo. Então, tentou 2 vezes na periferia, não deu certo, faz o acesso intraósseo. O intraósseo é feito por profissional treinado, ou médico ou enfermeiro treinado, que já tem ali uma expertise de como fazer. E a letra D, ainda, do suporte avançado é isso aqui, o diagnóstico diferencial, letra D, diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é pensar no motivo do chamado, tá certo? No motivo da pessoa ter evoluído para uma parada cardiorrespiratória e pensar nas reversões, como reverter esse quadro. Isso a gente chama de diagnóstico diferencial e colocamos aqui 5Hs e 5T. Eu não coloquei 5 porque na pediatria tem mais um H, tá? Então, eu não coloquei 5. E quais seriam esses Hs e T? São causas reversíveis, que a gente chama de diagnóstico diferencial do ACLS. Seria esses aqui, pensando nos H. O primeiro H seria pensar na hipovolemia. Opa,
será que ele teve uma parada cardiorrespiratória por hipovolemia? E se ele foi evoluído, né, a PCR por hipovolemia, a gente vai pensar na reposição de volume, muitas das vezes ali com cristalóide, tá? Um soro fisiológico, um rim lactato pode ser utilizado. Então, a gente vai fazer a reposição volêmica. Lembrar que se for uma hipovolemia por hemorragia, tem que fazer o controle simultâneo ali da parada cardiorrespiratória e também do controle de hemorragia, né? Por quê? Se você coloca volume no paciente que está sangrando, você aumenta o sangramento. Sim, se você não pensa em controlar o sangramento, se você não fez um controle de hemorragia adequado, tá? Então, abrir a torneira, abrir a torneira da casa com um vazamento no meio do caminho, tá? Isso vai dispersar mais água, mais volume. Então, você tem que tratar muitas vezes de forma simultânea. Então, fazer a reposição. A reposição volêmica muito comum com soro fisiológico ou com rincaractato. Essa causa é uma causa reversível, com H. A próxima causa é a hipóxia. E a hipóxia tem que fazer que tratar de qual forma? Ofertando um oxigênio a esse paciente. Lembra lá do suporte básico? Você não fez abertura de vias aéreas, você não ventilou, está ofertando uma quantidade de oxigênio ao paciente para não ter lesões de órgãos-alvo, não ter hipóxia cerebral, não ter hipóxia pulmonar, não ter hipóxia cardíaca, principalmente a cerebral. Então, você está ofertando para diminuir a lesão por hipóxia, tá? Porque a lesão por hipóxia é uma lesão secundária, tá? Teve uma parada cardiorrespiratória por infarto, o sangue não chega na região cerebral e agora vai ter uma segunda lesão, que é a lesão por hipóxias, que aí a gente chama de hipóxia cerebral. Então a gente está ofertando um O2 como? Liberando a viária desse paciente e ofertando. E no suporte avançado, você já percebeu que já foi feito o quê? Uma viária definitiva. Então, eu tenho que ofertar, outra vez, para uma viária definitiva, uma intubação orotraqueal, principalmente, que aí eu consigo uma oferta de O2 suplementar ideal, acima do que o corpo precisa, tá certo? O corpo precisa de mais ou menos 21%. Só que nesse caso aqui, a gente consegue ofertar até 100%, já que ele precisa, nesse momento, de uma demanda maior para tentar reverter a causa da parada. Agora, a próxima causa a gente chama de acidose, né? Ou um H aqui, ó, de hidrogênio. A gente chama de H+. Então, a causa foi uma PCR por hidrogênio, tá certo? Ou por uma acidose. É muito comum, principalmente no ambiente hospitalar, tá bom? Mas também pode ser uma parada cardiorrespiratória por N fatores aqui fora, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, e depois ele ir piorando o quadro. Ele não está fazendo o quê? Troca gasosa. Ele está retendo, muitas das vezes, esse CO2, tá certo? Esse dióxido de carbono, e pensando pela lógica, o CO2, o dióxido de carbono, ele é também ácido, ele causa uma certa acidez, tá certo? O seu pH sanguíneo ele fica um pouco mais ácido, e essa acidez faz com que ele não volte do quadro, ou piore ainda o quadro. E se ele está numa parada cardiorrespiratória por um H+, uma acidose, opa, o que que eu preciso fazer se algo está ácido? Diminuir essa acidez, tá? Fazer uso muitas das vezes de bicarbonato. Você já percebeu, quem já atendeu alguém em parada cardiorrespiratória ou trabalha com essa que teve que lidar com isso, eu percebi que às vezes o médico ele fala assim, vou fazer bicarbonato, porque ele pensou em quanto tempo da parada, ou a gente discutiu ali qual o tempo da parada, e vamos fazer bicarbonato, nesse sentido, tudo bem? Então, fazer o uso do bicarbonato de sódio. Então, uma das causas também, a terceira causa nesse caso, é o hidrogênio, ou H+, também conhecido aí como uma acidose. A próxima é hipo ou hipercalemia, tá? Aqui nesse caso aqui, tem uma falta ou excesso de potássio.
eu colocar aqui, um excesso, uma falta ou um excesso de potássio. Bom, aqui está em alta e aqui está em baixa. O potássio, ele é muito importante, ele é como se fosse a fechadura da porta, tudo bem? Na verdade, quem faz esse trabalho da abertura da porta é o cálcio, tá? Então, o cálcio vai lá, se liga na fechadura, gira a chave e a porta se abre. Ao abrir, tá? Estou falando de célula, tá? Parte celular, elementos, né, figurado como eletrólitos, na verdade, né, vai entrar e vai sair. Por exemplo, dentro da célula, a célula, pensando aqui, ó, dentro da célula tem mais potássio e fora da célula tem mais sódio. Só que eles ficam fazendo esse movimento de entrada e saída, que a gente chama de potencial de ação, tá certo? Esse potencial de ação acontece ali porque o cálcio se ligou a, a um receptor, a porta, e aí o potássio sai, o sódio entra, para muitas vezes fazer o quê? Para fazer uma contração muscular, para ajudar na contração muscular. Bom, eu preciso de potássio, tá? Não em excesso e não em falta. Eu preciso que haja movimentos fisiológicos naturais, por exemplo, contratura muscular. O músculo cardíaco, nesse momento, ele precisa de uma contração adequada, não em excesso e não em falta. Um exemplo, uma hipo faz com que esse músculo então, não tenha capacidade, muitas das vezes, ali, de uma contração adequada. E uma hiper faz com que ele tenha uma hiperestimulação. Ele fique estimulado muito rapidamente. Então, ele tem essa despolarização das células aqui, entrando só saindo potássio de forma muito rápida, causando muitas das vezes arritmias, tá? E aí eu preciso saber o quê? Eu preciso saber se é hipo, se é hiper, para fazer a correção. No ambiente extra, é muito difícil pensar nisso. No ambiente intra, é só você ir pelo histórico do paciente, tá? Então, pelo histórico do paciente, a gente vai ter uma noção aí se é uma hiper, se é uma hipo. E a gente vai fazer a correção de forma adequada. Exemplo, no caso da hiper, você pode muitas das vezes fazer o uso de um fármaco muito pouco citado, que é o glucanato de cálcio, tá? Então, pode ser utilizado o glucanato de cálcio. A outra causa muito comum, ainda pensando no H, é a hipotermia. E aí você vai observar até relatos na internet, ou muitas vezes ou inúmeras vezes também em jornais, de pacientes, morador de área livre, morador de rua, que morreu na época de frio. Eu estava dormindo em ar aberto e ele morreu. Muitas das vezes foi o quê? Uma hipotermia. Pensando no H, o que eu preciso fazer para esse paciente? Eu preciso fazer uma terapêutica que aqueça esse paciente. Se estiver descoberto, desnudo, cobrir esse paciente. Mesmo fazendo a manobra, tentar cobrir esse paciente o máximo que eu posso. Na hora de ofertar volume, lembra aqui no primeiro, que está aqui, ó, pensando na hipovolemia, estou fazendo algum volume intravenoso. Se estou fazendo um volume intravenoso, tem que estar o volume aquecido. Tem que estar no volume aquecido. 38 a 39 graus, tá? Porque quanto mais baixo eu oferto algum tipo de volume, a temperatura dele cai ainda mais e ele se mantém na hipotermia e ele não reverte o quadro. Lembrando que eu estou pensando em causas reversíveis, então tem que reverter esse quadro. Para você ver só, isso é tão importante. Quando a gente fala de afogamento, a pessoa não está com a temperatura um pouco mais baixa por causa da água. A gente pensa na seguinte forma: o paciente só é declarado, muitas das vezes, que está em óbito quando ele está quente e morto. Como assim? Olha só, por a temperatura também abaixar demais e a causa ser diversas, uma delas também a baixa temperatura por conta da água, o corpo ele tem que estar numa temperatura adequada para ter certeza que esse paciente ele não vai retornar, porque temperatura muito baixa preserva também as células, tá certo?
É só você pegar uma carne e colocar no freezer. Você percebe que a carne ela não apodrece. Nossa, ela é preservada, tá? Então, existe uma preservação de tecido. Então, eu preciso também aquecer o paciente para depois, pensando no afogamento, tá? Depois pensar em outras condições. Aqui eu encerro a parte do 5H. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou apresentar um aqui, que pode ser o sexto. O sexto H seria hipoglicemia. A hipoglicemia ela é citada aonde? Principalmente na pediatria. Então, se você trabalha na pediatria, uma das causas da parada na criança é a hipoglicemia. Adulto para por hipoglicemia? Para. Mas a literatura ela fala mais sobre o cisto H na pediatria. Ela não é citada aonde? Em paciente adulto. E eu falo que para por hipoglicemia porque eu já atendi paciente que estava com déficit de 14. Quando a gente foi fazer a reposição de glicose adulto, tá? De glicose. Esse paciente, olhamos para ele de novo e ele estava parado. Qual o motivo da causa? Lógico que tem os fatores por trás. O motivo da causa é a quantidade de açúcar muito baixa, então com décimo de 14, na verdade, HGT que nós fizemos, tá? Verificar a quantidade de glicose sanguínea. E estava com déficit de 14, então a gente fez ali a verificação, na sequência que a gente estava olhando o paciente fazendo a reposição, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Só que ele reverteu porque foi presenciada, então ficou mais fácil de reverter. Agora, pensando nos T, que são 5H e 5T. Primeiro T, tá aqui, trombose coronariana, também conhecido como infarto agudo do miocárdio. Então, motivo. Soubemos ali que ele estava com dor no peito, dor torácica, antes da parada cardiorrespiratória. Tá? Então, tem ali uma suspeita de infarto antes. Pode pensar sim em uma trombólise, tá? Um medicamento chamado trombolítico, tá? Então, a gente vai pensar nessa possibilidade. Mas eu tenho que ter certeza, porque tem muitos efeitos adversos com o uso de um trombolítico, tá? Ou do uso de uma trombólise para esse paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio. A segunda é o TEP. Na verdade, ele começa com TVP, trombose venosa profunda, posteriormente o TEP, que é tromboembolismo pulmonar. Já no tromboembolismo pulmonar, inicialmente, eu vou fazer o quê? O uso de trombolítico, se tiver, e se for possível, e eu sei realmente a causa, pode fazer. E também aqui uma ênfase está onde? Na reposição volêmica. É importante fazer uma reposição volêmica para esse paciente. Então, como reverter uma PCR, muitas vezes por TEP, uma trombólise e uma reposição volêmica, desde que eu saiba exatamente qual é o motivo e se é um motivo de TEP. Também, a próxima causa é tensão no tórax ou pneumotórax hipertensivo. Pneumotórax hipertensivo. No pneumotórax hipertensivo, a gente pode ver ali que pode ser feito uma descompressão torácica por agulha. Pode pegar uma agulha, fazer uma introdução aonde? Na região torácica, muitas das vezes ali no seu quinto espaço intercostal, tá? Teve uma lesão, teve uma PCR traumática, estava dirigindo o veículo, bateu o tórax no volante, possivelmente ele evoluiu com parada cardiorrespiratória e a causa principal foi pneumotórax hipertensivo, ou tensão de tórax, por isso que a gente está falando de T, tensão de tórax. Faz o quê? O uso de uma descompressão torácica por agulha, posteriormente descompressão torácica digitálica ou digital, e depois também faz aí uma continuação com o uso do dreno de tórax, tá certo? Porém, inicialmente, faz a descompressão torácica por agulha para poder tentar reverter a causa. Se a gente não pensa nas reversões da causa, muitas das vezes o paciente ele não retorna.
Mesmo pensando nas causas, é difícil o retorno, tá? Mas se você não pensa, a chance diminui de forma drástica. Tóxicos é uma das causas da parada cardiorrespiratória também, com T e irreversível. E falando de tóxico, o que que eu penso de tóxico? Muitas vezes você pode pensar por uma intoxicação exógena intencional ou não intencional. Um exemplo, ele fez o uso de ah, algum excesso de medicamento, ele tomou em excesso, tá? Ele não fez por mal e esse medicamento que ele tomou em excesso, fez com que ele parasse, tivesse uma parada cardiorrespiratória. Ou ele fez de forma intencional. Um exemplo, ele tem em casa diazepam, e aí fez o uso em excesso. Um exemplo, ele está sofrendo de CA, de um câncer, e aí tem prescrito para casa morfina, e ele fez o uso em excesso, tá? A gente chama de autoextermínio. Então, eu tenho que saber a causa. Sabendo a causa, eu faço a reversão. Então, eu tenho que saber qual é o tóxico para tentar reverter o quadro. E a última causa com T, o tamponamento cardíaco, que aí a gente chama a técnica de assistência de pericardiocentése, tá? Ou punção de Marfan, onde vai introduzir uma agulha em direção ao coração entre a região do músculo cardíaco e a membrana que reveste ele. A gente chama de pericárdio. Então tem que dar uma agulha entre um e outro e retirar o volume, muitas vezes sanguíneo, desse espaço que está impedindo ou atrapalhando a sístole e a diástole desse músculo cardíaco, tá bom? Já falei das causas, agora eu consigo pensar na terapia medicamentosa. E o carro-chefe da terapia medicamentosa tá aqui, ó. Quais são as medicações? Quais são elas? As primeiras medicações que a gente utiliza na parada cardiorrespiratória, como a primeira linha de escolha, são essas aqui, que é a adrenalina, a amiodarona e lidocaína. É o carro-chefe das medicações que a gente usa como primeira linha de escolha. A segunda linha de escolha tem muito a ver com um tipo de parada. Eu sei qual que é a parada e eu sei o motivo, as causas reversíveis. Tá? Eu suspeito muito, aí eu penso na segunda linha, tá? Essa primeira linha, praticamente a gente usa para quase todas para da cardiorrespiratória, quase todas. Aqui, a segunda linha de raciocínio, eu uso para quando eu tenho uma certeza ou suspeito das causas reversíveis específica, tá? Então, eu vou utilizar adrenalina, amiodarona ou lidocaína, na primeira linha de escolha. Na segunda linha de escolha, eu vou fazer o uso de sulfato de magnésio, bicarbonato de sódio e glucanato de cálcio, quando eu suspeito ou tenho certeza da causa da parada. A epinefrina, aqui é muito importante a gente começar a notar algumas coisas. A epinefrina, ela é usada quando? Em toda, vou repetir, em toda e qualquer parada cardiorrespiratória. Eu vou repetir isso aqui, essa informação é muito importante. Eu vou usar quando? Eu vou usar a epinefrina em toda e qualquer parada cardiorrespiratória. A epinefrina é a adrenalina, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar numa parada com ritmo chocável, com ritmo não chocável, não importa qual que é o ritmo, eu vou usar a adrenalina. Lógico, com seu intervalo de tempo adequado, mas eu vou usar. Então, se é uma assistolia, aqui ó, eu vou marcar aqui, se é uma assistolia, eu vou usar a adrenalina. Se for uma AESP, eu vou usar a adrenalina. Se for ritmo chocável, se for uma taquicardia, eu vou usar adrenalina. Se for uma fibrilação, eu vou usar a adrenalina. Então, não importa o ritmo, eu vou fazer o uso da adrenalina. Agora, eu preciso entender. Algo importante é conhecer um pouquinho da ampolas de medicamentos, tá? A ampola de medicamento da adrenalina tem 1 miligrama e tem 1 ml. A ampola inteira tem 1 ml e tem 1 miligrama.
tá? Então, por isso que é importante. Uma dica que eu vou dar aqui, não sei se eu gosto de dar dica, mas eu acho que é conselho, acho que é melhor. Vai trabalhar no pronto-socorro, vai trabalhar na clínica médica, vai trabalhar na UTI, vai trabalhar, de repente, no SAMU. Tem medicamentos lá? Aprenda quais são as doses, tá certo? Limite, o que tem dentro da ampola, se é 1 ml, 2 ml, desses ml tem quantos miligramas, para que você não erre. E de verdade, para, marca ali, anota, tira foto, mas saiba de cabeça. Por quê? Um dia você vai precisar. E aí vem o conselho. É melhor você saber e não precisar do que você precisar e não saber. Então, esse é o meu conselho. Recomendo que façam isso, tá? Conselho muito simples. Porque quando você não sabe, depois você pode ficar um pouco frustrado por não ter feito um melhor ali. A adrenalina, ela é usada quando já está lá no suporte avançado, já funcionou o acesso venoso ou intraósseo. Aí a gente vai fazer quando? A gente vai fazer ela com adulto, tá? Adulto você vai fazer 1 miligrama, tá certo? Tem 1 ml. Na pediatria, a gente pensa assim, 0,01 miligrama, tá? Então, a gente vai ter que a gente vai ter que diluir esse medicamento, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer essa diluição e a gente vai fazer a terapia medicamentosa no intervalo de 3 a 5 minutos. Então, fez no, sei lá, fez agora. Você começou a fazer a reanimação no paciente, faz uns 10 minutinhos, e aí chegou o suporte avançado, funcionou o acesso. Aí às 10h15 começou, fez a primeira adrenalina, certo? 10h15 fez a primeira adrenalina. A próxima adrenalina você vai fazer aos 18 ou aos 20. Eu recomendo sempre que você faça em números pares, tá certo? Fica mais fácil, porque é entre 3 a 5. E por que que números pares? Porque fica mais fácil de você lembrar a troca, o tempo de troca. Eu vou marcar aqui, olha só, quem estiver conseguindo acompanhar, fica assim. Aqui está o indivíduo que está em parada cardiorrespiratória e eu não sei desenhar, então me perdoa, mas está aqui. O indivíduo em parada cardiorrespiratória. Vai ter alguém aqui na cabeça, eu vou colocar de cor diferente, tá aqui, ó, médico na cabeça. Tá alguém aqui comprimindo e tem alguém aqui, ó, de repente. Imaginar que estamos no ambiente pré-hospitalar, no ambiente do SAMU, um exemplo, tá certo? E tem ele aqui para fazer a terapia medicamentosa. Esse daqui, ele está ventilando o paciente. Esse daqui, ele vai estar comprimindo e revezando com esse daqui. Mas esse daqui, ó, do lado de cá, que eu vou ter um carinha azul aqui, ó, esse daqui está responsável pela parte da medicação, de medicar o paciente, a terapia medicamentosa. Então, olha só, se a gente troca, lembra que as compressões torácicas a gente acaba trocando a cada 2 em 2 minutos? Isso é o que a literatura faz, porque cansa comprimir, o tórax cansa. Quem já fez uma RCP sabe que cansa. E a gente acaba trocando quem está comprimindo, tá certo? A cada 2 minutos para manter uma certa qualidade. Então, se esse daqui, ó, o de vermelho aqui, ó, estava comprimindo e passou 2 minutos, ok? 2 minutos, esse daqui vai começar a comprimir, de azul, certo? Começou a comprimir. Ele vai fazer por mais 2 minutos, não vai? Então, aqui, ó, são 4 minutos. Tá entre o intervalo de 3 a 5. Tá com o intervalo de 3 a 5. Quando ele parar de comprimir, ele já pode fazer a medicação. Então, eu sei que quando eu saio, eu sou de azul aqui, eu saio das compressões, ele já fez 2 minutos, eu fiz mais 2 minutos, eu sei que quando eu saio das compressões é o tempo de eu fazer a medicação. Isso quando tem uma equipe reduzida, que não tem ninguém falando, ó, medicação em 5 segundos, tá certo? Vai falar contigo. Quando tem uma equipe maior, a pessoa vai contar o tempo da parada e também um intervalo de tempo ali da terapia medicamentosa. Vocês estão conseguindo me acompanhar para isso? Manda aí um oizinho aí, manda de repente levanta a mão, vê se tá
fácil de entender essa parte também aqui, porque são detalhes que muitas vezes não é citado nos cursos, tá? E eu falo isso com certa propriedade. Quando eu me formei como auxiliar, como me formei como enfermeiro, esses detalhes não eram citados. E aí depois eu tive que aprender isso no dia a dia. Então, eu estou compartilhando detalhes que eu acho super válido para o dia a dia. Então, se está sendo útil, comenta aqui. Manda um comentário aqui para eu saber que vocês estão conseguindo entender o que foi passado, tá certo? Se está sendo válido isso também. Vamos lá. Esse medicamento, a epinefrina, ela é usada para quê? Para fazer uma vasoconstrição, tá certo? Ela vai fazer uma vasoconstrição principalmente na região periférica, tá certo? Porque eu preciso melhorar o fluxo aonde? Na região central, na região do coração, na região cerebral, tá? Então, ele faz muitas vezes uma vasoconstrição na região da periferia, porque eu não preciso de tanto sangue na região da periferia, eu preciso de mais sangue na região aonde as lesões são mais rápidas e muitas das vezes irreversíveis. Exemplo, região cardíaca e região cerebral começa a apresentar lesões, isquemias a partir de 4 minutos. Então, começa a dar lesões a partir de 4 minutos, então não posso perder muito tempo. Eu tenho que fazer uma terapia medicamentosa para esse paciente, tá? E também fazer uma terapia de compressões torácicas, para que o fluxo sanguíneo chegue nas regiões adequadas de forma qualitativa. E quanto mais tempo eu não faço nada, tá? Principalmente a partir de 4 minutos, começa a ter lesões importantes de órgãos-alvos, tá? Que é a região do coração, a região cerebral e a região pulmonar, tá? Então, ele é um vasoconstritor periférico importante. Essa terapia medicamentosa, tá? É a terapia medicamentosa que a gente vai usar em toda e qualquer parte cardiorrespiratória. Eu vou repetir. A epinefrina, primeira droga de escolha, e eu faço em todo e qualquer ritmo. Quantas vezes? Quantas vezes for necessário. Eu já fiz 5, 6, 7, 10 vezes, tá certo? Já na parada cardiorrespiratória eu fiz assim até 10 ampolas. Não de uma vez só, certo? Mas intercalando no tempo adequado. Já a próxima medicação é conhecida como a amiodarona, tá certo? Ela é um antiarrítmico, tá? Existe um ritmo bagunceiro, tá, no músculo cardíaco e eu preciso controlar, eu preciso mudar esse ritmo. E é usado quando a amidalona é usado em PCR, em parada cardiorrespiratória, com ritmos de taquicardia ou fibrilação ventricular. Fibrilação ou taquicardia ventricular. Presta muita atenção aqui agora. Refratária ao choque. Refratária ao choque. Tem que ser uma parada cardíaca refratária ao choque. Nelito, o que que é uma PCR refratária? Uma PCR refratária é uma PCR que ela sustenta, ela fica sendo sustentada. Um exemplo, começou as compressões, está no suporte básico, comecei as compressões e ventilações, apliquei o DEA, quando eu apliquei o DEA, ou de repente, se for no suporte avançado, aqui você coloca o monitor, coloca as pás, igual nessa imagem aqui, ó, coloca as pás para verificar o ritmo, aí você verifica que é um ritmo de taquicardia ou de fibrilação, ou de taquicardia ou de fibrilação ventricular. Quando você vê um ritmo desse, o que que você vai fazer? É recomendado choque. A terapia para esse paciente é choque. Uma desfibrilação precoce. Então, vai desfibrilar o paciente. Imagina, comecei as compressões, identificou o ritmo, vai lá, desfibrilou. Primeiro choque. Primeiro choque. Aí volta para onde? Volta para RCP. Começou a RCP, fez mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Ok? Verificou o ritmo de novo. Colocou as pás de novo depois de 2 minutos. Verificou o ritmo de novo. E aí, nesse ritmo que verificou de novo, tá o quê? Tá de novo em ritmo chocável, né?
mais uma vez, ritmo chocado, que é fibrilação ou taquicardia. O que que faz? Choque nele. Chocou. Volta para RCP, certo? Voltou para RCP, isso é um estímulo de FV ou TV refratário ao choque, ó. Aqui está o ritmo chocável, aqui continua com o ritmo chocável. Então, eu vou fazer agora qual medicação? A amiodarona. Porque aquele ritmo chocável, ele continua se sustentando, tá certo? E aí eu preciso usar um anti-arrítmico. FV e TV é um ritmo, mas não é rítmico. É um ritmo que a gente chama de desordenado, tá certo? Bagunceiro. Então eu preciso usar um anti-arrítmico para que entre num ritmo ou que tente fazer uma reversão do ritmo anômalo para um ritmo normal. Então eu vou usar isso quando após a segunda ou terceira desfibrilação. Desfibrilou o paciente, aí você vai usar o uso da amiodarona. E aí, uma coisa importante, olha só, ela tem um limite da via, 450 miligramas, tá bom? Então, quer dizer que eu vou fazer como? Eu vou fazer uma dose de 300, que é a primeira dose. Depois, faço a segunda dose, que é de 150, totalizando uma quantidade aí de 450. Fiz as 450 miligramas, né? Fiz. Agora, eu não vou usar essa medicação, eu posso usar outra, mas eu não uso mais essa, tá? Ele já chegou no seu limite máximo do uso dela, tá bom? Então, fez 300, depois faz 150. Outra coisa muito importante, lembra que eu falei que é importante você saber que você tem em mãos, tá? Olha a ampolinha, porque ampola de amiodarona tem 3 ml, 50 miligramas por ml. Então, uma ampola tem uns 150. Na outra ampola, eu tenho mais 150. Então, eu tenho que pegar duas ampolas. Ao contrário da adrenalina, você pega uma ampola só, que eu vou pegar duas para dar 300. Na segunda dose, eu só pego uma só, que dá 150. Tô falando sobre isso, é importante você saber um pouquinho da medicação que você tem em mãos, seja na pronto-socorro, seja na UPA, seja na clínica médica, seja de repente no SAMU. Você tem que saber um pouquinho sobre isso para depois você não cometer equívoco ou não ver alguém cometendo um equívoco, tá? Porque isso pode acontecer também. Essa é a droga que a gente vai usar em qual ritmo? Em taquicardia e também na fibrilação. Eu vou usar a amiodarona na sistolia, na ESP? Não, tá bom? Beleza, agora vamos lá. Agora eu tô com uma dúvida, então. Por que se eu vou fazer até 450 miligramas de amiodarona em ritmo chocável, refratário, tá, ok. E se chegar no limite? Qual o medicamento que eu vou usar se chegar no limite da dose, que é 450? Ok, você pode usar também a lidocaína, que é uma alternativa. Então, um ritmo também chocável, o ritmo de TV ou FV, você também pode usar a lidocaína. É comum o uso da amidalona, mas se você fez uso da amidalona e depois chegou no seu certo limite, você pode fazer um uso alternativo da lidocaína. Então, a lidocaína também é um antiarrítmico, não é muito usado na parte cardiorrespiratória, mas você pode fazer isso também. E aí, a dose, né? A dose inicial é 1 a 1,5 miligramas, tá? Primeira dose. A segunda dose, você pode fazer 0,5, tá certo? Ou 50, tá? Ou máximo aí, segunda dose, 0,75 miligramas. É a segunda dose. E aí encerra na segunda dose, tá bom? Então a gente faz uma dose aqui, máxima aqui, a segunda dose na
no caso da lidocaína como medida alternativa, tá bom? Então a gente faz a primeira 1 a 1,5 miligramas por quilo de peso intraósseo ou intravenoso, depois você faz metade, né, 0,5 ou 0,50 ou 0,75, tá bom? Por quilo de peso, miligramas por quilo de peso intravenoso ou intraósseo. Agora, vem as medicações que elas não devem ser de uso rotineiro, por isso que está aqui, ó, só para causa específica. Quais são essas causas específicas? São medicamentos que a gente usa com certa frequência para pacientes que estão com, de repente, uma PCR por hipercalemia, tá? Paciente que está retendo aí muitas das vezes uma quantidade de potássio. Então, eu tenho uma certeza, causa específica, uma certeza dessa causa, e a gente vai fazer o uso, tá bom? Então, aqui está o bicarbonato de sódio. Não é para fazer de uso rotineiro. É muito interessante saber se a causa, tá certo? É uma hipercalemia, e é comum pensar nisso se o paciente ele for um paciente renal, principalmente o renal crônico, tá? Então, eu posso pensar em o uso do bicarbonato, se ele está em parada cardiorrespiratória, e pelo histórico, ele é um paciente renal crônico, então eu posso fazer o uso do bicarbonato. Ou numa intoxicação, tá certo? Por antidepressivos, aí você pode fazer uso também do bicarbonato, tá bom? Muitas vezes, esses antidepressivos faz ali rebaixamento de nível de consciência, faz com que ele também faça a retenção de CO2, tá certo? Porque ele não está fazendo uma ventilação adequada, e nessa ventilação não adequada, ele está fazendo o quê? Está fazendo muitas das vezes também um H+, tá? Então, pode também estar associado a uma acidose, e o bicarbonato ele entra com como posso dizer, uma droga salvadora, ou uma droga que vai associar, certo? Ajudar esse paciente. Então, tem que ter um cuidado que o bicarbonato ele não é de uso rotineiro. Eu já vi muito isso acontecer. Hoje já diminuiu bastante, mas o uso de rotina do bicarbonato. E outra coisa interessante, não tem estudo que comprove a sua alteração, porém, com tanta eficácia ou com tanto o estudo robusto, mas é interessante você não fazer o bicarbonato na mesma via de acesso que você faz a adrenalina, tá? Se você fez no membro superior, tá certo? É interessante que você faça o bicarbonato na outra via, tá bom? E se você vai fazer bicarbonato nessa via, essa única via que não tem outra via, então você vai fazer o seguinte: adrenalina, vai lavar o acesso, tá certo? O suficiente, em 20 ml de soro fisiológico, mais ou menos. E aí, quando for entrar o bicarbonato, entra o bicarbonato, deixa no bicarbonato. Depois, vai entrar de novo com adrenalina. Lava de novo, depois faz, tá certo? Porque tem uma alteração aí é, de pH. Tá? A adrenalina é ácida e o bicarbonato ele é básico, tá? Então tem uma alteração de pH. Isso fisiologicamente não tem estudo que comprove, não posso dizer que existe essa alteração fisiológica, mas até temos dados suficientes que tem ou não tem, é melhor a gente fazer de uma forma preventiva, né? Então, quando tiver estudo suficiente robusto, que não tem alteração fisiológica, de fazer a mesma terapia medicamentosa, mesmo no mesmo acesso, ok. Se não, a gente mantém essa cautela. Agora, um medicamento pouquíssimo usado, mas se a causa foi uma arritmia, tá bom? A gente chama essa arritmia maligna, que a gente chama de torção de ponta, né? Torsade point. Se for uma arritmia, tá certo? Que levou a uma parada cardiorrespiratória por torção de pontas, pode ser feito o uso do sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, tá bom? Essa ampolinha aqui, ó, a gente vai fazer 1 a 2 gramas intravenoso ou intraósseo.
quando eu sei que a parada cardiorrespiratória é por uma torção de pontas. Então, você tem que olhar para o eletrocardiograma, você tem que olhar para o ECG e saber o que é uma torção de pontas, tudo bem? Você tem que ter uma prévia noção ali de torção de pontas para pensar na causa e depois fazer o uso de terapia medicamentosa, tá bom? Outro medicamento também que é causa específica, usar causa específica é o glicanato ou glucanato de cálcio. Quando eu vou usar, principalmente se eu tenho uma certeza que é um paciente de hipercalemia ou uma intoxicação grave, tá certo? Principalmente com medicamentos que bloqueiam canais de cálcio, tá? Cálcio é a chave que abre a porta, tá, do receptor. Dentro da célula tem muito potássio, fora da célula muito sódio. Não quer dizer que não tenha potássio fora da célula, tem. Não quer dizer que não tenha sódio dentro da célula, tem. Mas o que acontece? Essa despolarização, né, entrar e sair, tá bom? De dentro da célula e fora da célula, isso acontece porque o cálcio auxilia na porta, na entrada de quem entra e de quem sai. Então, eu preciso dele para fazer esse equilíbrio entre entrada e saída de alguns elementos, como sódio e também como potássio. Então, tem alguns medicamentos que acabam bloqueando os canais de cálcio. E eu tenho tentado, na hora de fazer o uso do cálcio, principalmente com extravasamentos, tá? E aqui, para concluir essa parte da terapia medicamentosa da parada, tá? Esses são os tópicos aí da parada cardiorrespiratória. Ó, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, que a RCP é a base, tá? A RCP de alta qualidade é uma base para o retorno da circulação espontânea. Para que tenha um retorno da circulação espontânea, eu tenho que fazer uma RCP de alta qualidade. Não é só terapia medicamentosa. Terapia medicamentosa, ela é um auxiliador, tá? Vai auxiliar. Vai resolver? Nem sempre. Mas eu preciso ter uma RCP de alta qualidade para poder, assim, aumentar a chance de reversão. Fora isso, nem que eu medique o paciente nem sempre resolve. Agora, a adrenalina, é importante saber também, a adrenalina eu vou usar em todos os ritmos. E aí eu falo ritmo de assistolia, eu falo do ritmo de AESP, eu falo do ritmo de taquicardia ventricular sem pulso, e eu falo de FV. Todos os ritmos aqui eu vou usar a adrenalina. Dá lá no intervalo de 3 a 5 minutos, ok, mas eu vou usar, tá bom? Então eu vou usar a adrenalina em todos os ritmos, tá bom? A amidarona, a amidarona é quando eu vou utilizá-la, quando eu vou utilizar ela em caso de FV ou TV persistente, que a gente chama de ritmos refratários. Já o bicarbonato, o cálcio, o magnésio, só se souber a causa. Essa parte aqui eu acho muito importante lembrar. Só se souber a causa. Eu sei a causa, eu uso. Não sei a causa, não uso. Não tem achismo. É certeza. Certeza. E aumentar a chance de doença dos pacientes, tem que ter certeza do que você está fazendo. O paciente, ele não. Eu tenho o costume de falar isso, mas é verdade. O paciente, ele não é nossa cobaia. A gente, vou testar. Não. Em alguns casos, o teste só vai prejudicar o paciente, tá certo? Então, tenho certeza. Faz. Não tenho certeza. Não faz. Ah, mas o médico pediu. Tem certeza? Não tem? Não faz. Não tem, não faz. Tudo bem? Você está respaldado. A partir do momento que você se nega porque você não sabe, ou tem dúvida, tá certo? Ou de repente está errado. Agora, se você fizer, aí o problema acontece, né? Que vai todo mundo cometer uma grande falha que pode levar à morte do paciente e até mesmo responder isso judicialmente, que é um grande problema depois, posteriormente, para quem está atuando, tá bom? Outra coisa, algo que é importante pensar, o intraósseo é uma ótima
alternativa. É a sua melhor amiga, é seu melhor recurso quando não consigo o acesso venoso periférico. Então, o intraósseo, ele é importante principalmente para quando eu não tenho acesso periférico satisfatório. Eu preciso, não posso perder muito tempo. E essas etapas, elas são necessárias, tá certo? Elas são essenciais para que haja uma execução, tá certo? Uma precisão na execução, porque a gente não comete falhas, para que a gente não comete equívocos, para que a gente não comete alguns erros e aumente a chance de salvar o paciente. Parada cardiorrespiratória, para quem já atendeu ou para quem nunca atendeu, vai ser o seu pior caso, tá? Por quê? Tudo leva a parada cardíaca. Infarto leva a parada, AVC leva a parada, sepsis leva a parada, é, hipoglicemia leva a parada, várias outras coisas que levam a parada. E reversão da parada cardiorrespiratória é muito difícil. É muito difícil. Quem já trabalha sabe que reverter uma parada cardiorrespiratória é muito difícil. Eu atendo parada cardiorrespiratória quase todos os dias e é muito difícil fazer uma reversão. É muito difícil, por mais que você seja treinado. Tudo bem? Quais são as referências que eu utilizei? Eu usei referências aqui, ó. Eu usei a atualização da Associação Americana de Inovação, a AHA, atual, tá? 2025, e usei também o AMLS como uma referência, tá bom? Que é o suporte avançado de vida clínica, tá? Paciente clínico. Então, a gente vai usar aqui como referências essa, esses guidelines aqui, tá bom? Bom, e todo esse conteúdo, tá? Todo esse conteúdo também está lá no nosso curso, tá bom? E, na verdade, era um e-book e agora está tornando um curso, tá? E é um curso com 11 módulos, aulas gravadas, acesso vitalício, PDF, questões, certificado de 30 horas, e-book de medicações. Essa comunidade que você está participando, essa comunidade é para alunos e não alunos, tá? Suporte por e-mail e por WhatsApp, tá bom? Todo esse conteúdo vai estar também em um outro formato, tá bom? Onde existe um celular, uma câmera gravando a TV e fazendo a explicação desse conteúdo também.